Que bom, escola dominical, e aqui vamos nós. Eu passei para o pastor Eduardo, ele falou: o que você vai falar? Eu falei: eu vou falar sobre a suficiência das Escrituras, ensinada do além-túmulo. Não é legal isso? Que a gente aprende coisas do além-túmulo. Aí eu falei assim: acho que eu ia fazer uma introdução assim, mas não ia ser muito legal. Do tipo, quem andou consultando os mortos esta semana e recebeu alguma mensagem? Não ia ser legal, né? Aí talvez alguém respondesse, é a pior parte. Talvez alguém respondesse. A gente já é maluco bastante. Há pessoas que sonham que o seu cônjuge traiu e já levantam brigando, mesmo sendo um sonho. Então, há pessoas que sonham com pessoas que morreram e parece tão real que a pessoa fica o dia inteiro meio passada assim, né? Meio, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Então, mas seja lá o que estiver acontecendo, nós vamos ler em Lucas 16, os versos 19 a 31, que é um texto de além-túmulo. Lucas 16, 19 a 31 vai ser o nosso texto base para a gente conversar sobre isso. Acompanhe com os olhos a leitura que eu farei. A palavra de Deus diz assim: Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado e tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Vamos falar com o nosso Deus, pedir ajuda para a nossa escola dominical. Bom Deus e Pai, ajuda-nos a ouvir a Tua voz à medida em que explicamos a Tua palavra. No nome de Jesus, amém. Vocês sabem que é uma parábola, não é? É uma coisa cônica. Esse é outro assunto, né? Isso é em matemática. Eu não sei vocês, mas eu gosto bastante desses livros e filmes com histórias de múmias que são trazidas de volta à vida. Eu sempre curto muito múmias. Especialmente quando alguém consegue fazer uma múmia ficar viva. Talvez essa coisa que a gente sinta da vida cristã: eu estava morto e agora estou vivo. Então a gente já foi múmia de algum modo. Então eu gosto de ver filmes ou ler histórias de alguém que foi trazido de volta à vida. Claro, nos filmes é sempre aquela coisa: eles pegam um livro dos mortos, falam algumas palavras, de preferência um pouco de latim misturado, para poder ficar, sei lá, tipo Harry Potter, um monte de palavra esquisita que não é nem do latim, mas que parece latim. Algumas são, outras não. E aí você fala, joga um feitiço daquele e os mortos voltam à vida.
E aí fica interessante, quando os mortos voltam e são só esqueleto. E aí eles vão matando pessoas e vão se formando. Vocês não gostaram, né? Mas eu acho muito legal isso aí. Talvez por lembrar daquela coisa do Vale Secos de Ezequiel, ficar imaginando aqueles ossos se batendo e ficando juntos, e as coisas crescendo, tendões. Se você tem nojo disso, já era. Você não vai nem almoçar hoje. E esse cheiro de carne vai se servir só de... Bom, é tão esquisito pensar que aquelas tumbas egípcias e tantas outras, que as pessoas coloquem coisas lá dentro, porque eu vou usar na vida após a morte. Bom, teve gente que usou, mas foram só os bandidos. Todo mundo que roubou as tumbas se deu bem de algum modo, né? Talvez por algum tempo só. Mas a pessoa acha, vou colocar na tumba, as coisas na tumba, a gente colocaria talvez lenço umedecido, né? Talvez para limpar depois de tanto tempo deitado, talvez não ficasse com a cara muito boa, precisasse passar um lenço umedecido para, talvez a maquiagem tenha derretido um pouco, não sei, alguma coisa assim. Mas batom, certamente, muita maquiagem eles gostavam, ouro, cartas descrevendo quem eram e o que fizeram, vai que eu esqueço. Eu tenho que ler e falar assim, você era um faraó. Aliás, eu gostava disso no Espiritismo, que eu sempre era uma pessoa importante, eu nunca era um faxineiro, nada. Mas tudo bem, escovas de cabelo, pentes, e a expectativa de viver além daquilo. Na nossa história tem um tipo de ironia, essa história registrada por Lucas que nós lemos aqui. A ironia é a seguinte, o que foi negado aos irmãos do rico, uma palavra de advertência vinda do além-túmulo, é uma palavra dada a nós, leitores e ouvintes do Evangelho hoje. A gente está vendo essa conversa aqui do além-túmulo e nós estamos sendo instruídos. Não é demais? Eu acho isso uma ironia muito intrigante. O que foi negado para os irmãos daquele cara está sendo dado de graça para nós aqui. Mas agora, o ponto de Lucas, o que ele estabelece como escrito de Deus, é bastante nítido. Aqui está um exemplo bem claro de suficiência das Escrituras. Os irmãos do rico têm Moisés e os profetas. Ouçam-nos. Essa expressão, Moisés e os profetas, às vezes a expressão acontece Moisés, os salmos e os profetas, Moisés, os profetas e salmos. Essa expressão, que às vezes é triádica, às vezes é só na duplinha, abrange toda a Escritura, ou seja, eles têm tudo o que é necessário na Escritura. A Escritura, ela é suficiente, como palavra de Deus que cria e recria, como palavra que redime, como palavra que regenera, como palavra que reorienta. Temos tudo nela. Então, eu quero sugerir para vocês um primeiro aprofundamento aqui da questão, convidando você a fazer um percurso um pouquinho maior, é só um capítulo para trás, no discurso de Lucas, porque de modo muito interessante, Lucas de repente junta várias parábolas. Desde o capítulo 15, nós temos aí um verbo que vai ligar essas coisas todas, que é o verbo ouvir. Os capítulos 15 e 16, eles vão estar ligados por esse verbo, ouvir. A gente não vai investir muito tempo nisso, mas percebam que vale a pena. Em Lucas 15, você tem uma introdução à parábola. Então, nem sempre você tem uma introdução à parábola, que é porque ele contou a parábola que ele contou. E aqui, no caso, nós temos uma introdução. Muitos publicanos e pecadores se aproximavam de Jesus para o ouvir. É essa é a introdução. Publicanos e pecadores se aproximam de Jesus para o ouvir. Só aqui rola inveja. Por quê? Eles estão ouvindo Jesus. Nós somos os caras da toga. Nós somos os especialistas da Escritura. Por que estão ouvindo a ele e não a nós? Percebe? Já tem uma inveja meio maluca aqui. Então já está acontecendo. Eles estão olhando que essas pessoas estão indo ouvir Jesus. Bom, e aí vem o murmúrio. Jesus recebe esse tipo de gente e ainda come com eles. É a expressão do desprezo, não é? Estou até vendo, boca para baixo.
boca torta. Tudo que vocês já conhecem. Desprezo nesse murmúrio. Ou seja, como é que, se ele fosse Deus, ele não estava comendo com esse tipo de gente. Não era essa sempre a conversa? Se ele soubesse mesmo, se ele fosse Deus que sabe todas as coisas, como é que ele chama gente assim? Como é que ele se permite falar com gente assim? Que, aliás, é muito interessante essa história de falar e não falar, não é? Não, deixa isso para lá, ia lá em Caim, lá atrás, ia ficar muito longe. Bom, essa é a introdução, certo? Com essa introdução, Lucas ele escreve uma parábola com 3 variações. A gente costuma chamar de 3 parábolas, não está errado. Você vê 3 parábolas, de 3 coisas perdidas. Quais são? Uma ovelha perdida, uma moeda perdida e um filho perdido. Então, são 3 variações do mesmo tema, certo? Por quê? É basicamente isso. Eu estou dizendo uma parábola porque o texto diz que Jesus ia contar uma parábola. Então, ele fala no singular. E aí você tem 3 variações de uma coisa só. E aí, qual deveria ser, na variação que ele conta, no final dessas 3, qual é a reação esperada das pessoas que encontram o que estava perdido? Alegria! Eu vejo quando chega em casa e fala assim, alguém viu minha identidade? Aí procura. Alegria! Alguém viu aquela nota de 50 na minha carteira? Você perdeu o dinheiro? Não, eu perdi a carteira. E a pessoa vai procurando até... alegria. Então é isso. As 3 variações mostram, ao final, grande alegria. Foi a reação deles? Não. A reação deles foi de murmúrio. Bom, em Lucas 16, nós temos uma parábola para revelar os motivos do coração dos escribas e fariseus quanto ao porquê não havia alegria, mas havia murmúrio. E aí nós temos mais uma parábola. E aí essa parábola então vai dar conta de mostrar para a gente por que eles não sentiram alegria, mas antes murmuraram. Eles não conseguiam sentir alegria porque eles amavam dinheiro. É isso. Aliás, só naquela sequência de Lucas 15, veja só. Quando o assunto é bicho, alegria. Quando o assunto é dinheiro, alegria. Ou seja, quando o assunto é posses, alegria. Quando o assunto é dinheiro, alegria. Quando o assunto é gente, a gente pode conversar outro dia? Então, a facada assim foi forte, não foi pequena. De mostrar, quando você vai desnudando o coração, é chato, não é? É chato para qualquer um. Qualquer um que desnude as suas intenções, você fala assim, por que você está falando desse jeito? Não, porque eu não gosto. Mas você não gosta por que assim exatamente? Porque eu tenho nojo, eu não quero saber, eu quero distância, eu não quero conversar com fulano. Mas no começo é só assim, não, acho que eu prefiro evitar. A gente é muito educadinho, né? O coração é porco, mas por fora a casca é até educadinha, não é? Assim, não, eu só acho assim, desnecessário essa conversa agora. Eu tenho nojo de você, não quero falar, não quero ver olhar para a sua cara. A gente fica escondendo isso com as falas simplinhas, não é? E Jesus não facilita. Ele vai desnudando. Ele já havia feito isso com as 3 parábolas e ele continua fazendo isso aqui. Vocês não sentem alegria porque vocês amam o dinheiro. E, além disso, vocês desprezam as relações. Vocês não conseguem identificar qual voz lhes quer bem. Então, essas razões já estavam prenunciadas na parábola anterior, que está subdividida em 3. E porque o assunto é perda de valor quanto a animais, a gente se preocupa, perda financeira a gente se preocupa, mas quando o assunto é gente e seus relacionamentos complicados, a gente não se importa. Os escribas e fariseus, eles não estavam conseguindo perceber o que tinha acontecido
desde o princípio. Quando os nossos pais deixaram de ouvir a voz de Deus e se envolverem em problemas de relacionamento de todo tipo. Porque quando você deixa de ouvir a voz de Deus, é isso que acontece. O nosso relacionamento com Ele fica prejudicado, o nosso relacionamento com as pessoas fica prejudicado, nosso relacionamento com o ambiente fica prejudicado. Aí vejam só, nesse capítulo 16, os primeiros 17 versos, é uma parábola que vai mostrar que eles não sabiam interpretar a lei quanto ao papel do dinheiro. Quem vai para o caminho da riqueza, imitando o patrão aí da parábola, olha apenas para essa dimensão. Quem segue a Jesus como seu mestre, vê o dinheiro só como dinheiro. Ele é só isso. Usando o dinheiro para beneficiar outros, de olho na vida vindoura. Então, ele está dizendo, vocês, escribas e fariseus, vocês não conseguem interpretar a lei nem quanto ao papel do dinheiro. Aí vem o verso 18. Vocês não sabem interpretar a lei nem quanto ao padrão nos relacionamentos. Aqui parece bem aquele estilo, vocês ouviram o que foi dito, eu porém vos digo. Porque eles não seguiam sequer o modelo da carta de divórcio, mas eles praticavam simplesmente repúdio, abandonavam a pessoa. Não é assim que você faz. Você não larga a pessoa, tinha que ter um procedimento na lei de Moisés, tinha que ser dada uma carta de divórcio. E eles falavam assim, que carta, que nada, já não quero, larga, solta por aí. Então, eles não sabiam interpretar a lei quanto ao papel do dinheiro, não sabiam interpretar a lei quanto ao padrão nos relacionamentos, e agora, nossa parábola, eles não sabiam interpretar a lei para uma vida prática que agrade a Deus. Eles tinham Moisés e os profetas, ou seja, as Escrituras. Eles deveriam saber o significado de viver a vida, lembrando-se sempre de Deus e de suas demandas. Mas eles não enxergam a oportunidade mediante o instrumento usado por Deus, que é a suficiência da sua palavra. Então, quando você olha para esse nosso texto, o ponto focal na história de Lázaro não é discutir sobre como é que é a vida depois que morre, se tem um abismo, se não tem um abismo, se dá para molhar o dedo. É um abismo, mas dá para esticar o dedo e refrescar a língua? Como é que é isso? Parábolas não foram feitas para a gente ficar especulando desse tanto. Assim como certas metáforas. A parábola é só uma metáfora estendida, porque ela é uma historinha maior. Mas quando alguém fala assim, a gente é tão bom nesse negócio de entender o que a gente pergunta, o que a gente não pergunta. Se o seu cônjuge disser assim para você, especialmente o cônjuge feminino, fala assim, você é um cavalo. Ela não está falando da crina, ela não está falando das orelhas, ela não está falando dos dentes, ela não está falando das patas, ela está falando da única coisa que não é cavalo, que é a ferradura. Não é isso? Você sabe, você é bom nesse negócio de metáforas, desses elogios bonitos. A gente sabe a comparação do que não é, vai tirando tudo o que não é e fica com o que é. Então, parábolas dão sempre esse problema, quando você tenta interpretar aquilo que não interessa muito. Vai fazer que nem Agostinho fez no passado, né? A parábola do bom samaritano. Aí a mula é uma coisa, o dinheiro é outra coisa, a estalagem é outra coisa, cada uma coisa vai significar algo. O que não é dito na Escritura, a gente não diz. Então, só pode significar o que tiver lá. Então, como não se gasta tempo para explicar nada disso, se a vida se a vida lá como morto é daquele jeito, ou se não é uma parábola. E eu tenho que entender qual que é o ponto focal nessa história. E, geralmente, você vai ouvir que o ponto focal talvez seja uma discussão entre rico e pobre. Se não é sobre a vida desse lado e a vida do outro lado, o que é? Talvez sobre rico e pobre, afinal, um era pobre e o outro era rico. Eu sempre tenho medo das coisas óbvias. Por quê? Porque um era pobre e o outro era rico. Então, as coisas óbvias, você fica assim, esquisito, isso já estou vendo.
O que eu não vi? Às vezes a coisa é óbvia mesmo, é isso aí. Mas e se não for? Talvez a oposição exata não seja essa. Tem uma coisa muito mais importante que é teologia bíblica para todo canto, que é essa história ter alguém que tem um nome e ter alguém que não tem um nome. Aí você fala, isso está começando a ficar interessante. A teologia bíblica trabalha bastante com essa questão do nome, desde o princípio. Desde que Deus criou Adão. E Ele criou Adão da Adamá. Adamá é terra. E Adão. Meio terroso, né? Meio sujo, né? Mas é isso. Adão é isso. Ele foi criado da Adamá. E ele foi criado para dar nome aos animais. Até ele perceber que faltava um nome. E o nome que veio na criação, quando Deus fala que ele havia criado homem e mulher, no capítulo 1, ali ele só faz uma distinção de gênero. Me desculpem por isso, mas eu tenho que dizer. No capítulo 1 de Gênesis, ele só faz uma distinção de gênero. Ele criou Zahar e Nekevá, ou seja, macho e fêmea. Então não são nomes de pessoas, ele só está dizendo uma distinção de gênero. Foi assim que ele criou Zahar e Nekevá. Agora, no capítulo 2 de Gênesis, ele vai mostrar que um veio do outro. É essa relação que você tem no capítulo 2. A Ishá veio do Ish. É tanto nome só no comecinho, né? A Ishá veio do Ish. E aí tem sempre a piadinha machista, entendeu? O que caracteriza um homem? Nada, ele é. O que caracteriza a mulher? A vogalzinha A. Aí fala assim, deixa de ser besta. Você está no século 21, para com isso. Vocês não riram, mas eu gostei. É isso. Ish, Ishá. E vai ser assim no hebraico todo. O masculino, qual é a característica? Ele é masculino. Qual é a característica? Tem o A. Elas odeiam isso. E eu não ligo a mínima, entendeu? Mas não é para você ficar brigando nada entre eles e elas. Não tinha essa discussão nessa época. É só essa questão importante do nome. Eles apontam relações. E é só isso que a gente quer. Adão vem da Adamá. Eles são Zahar e Nekevá. Eles são Ish e Ishá. Mas não parou aí. Porque o nome passou a ter relação com a graça que Deus exercitou em não matá-los imediatamente, mas deu a eles vida. E é por isso então que Adão dá o nome à sua mulher de Heiva. Parece aquele cara que canta aquela música. Acordei com a Heiva, né? Mas é Heiva, Eva, é como a gente chama. Então, isso talvez tivesse muito sentido se todas as mulheres adotassem isso como sobrenome. Alguns usam como carinho, né? Vida, me dá um copo d'água. Vida, vida. Tem alguns que chamam assim, não é? Então, mantém, né? Ou as mulheres podem ir ao cartório e falar assim, vou mudar meu nome. Vou colocar lá, o último nome vai ser Vida. Porque é isso que está acontecendo desde aquela menina chamada Eva, que é vida. Então, isso é muito interessante. Ela agora é um testemunho de que sim, houve uma falha, mas Deus me perdoou. E agora eu vou ser a Ishá do Ish. Mas eu tenho um significado. Não é, e o significado não é eu detonei com tudo. Não, o significado é eu sou vida. Deus fez perguntas a Adão e Eva, depois que eles pecaram, que vão ajudar a gente a entender essa suficiência das Escrituras. Aliás, nesse tempo que nem havia texto escrito ainda, mas já era o que Deus diz, é o que deve ser guardado. Vejam que as perguntas que Deus faz são 3 perguntas bem simples. Ele chega e fala assim, onde estás? Quando a palavra de Deus não é suficiente, você se transporta para outro lugar. E é assim que você sempre é pego. Quando a palavra de Deus não é suficiente para você, você vai para um outro lugar.
você passa a estar posicionalmente em outro reino, que não é mais o reino de Deus. Ele é inseguro, ele é assustador, ele é intimidador, mas é a vizinhança que você passa a frequentar. Onde estás? Não é isso que acontece? Quando você se afasta de Deus, você já não dá os primeiros cortes? Você já sabe, cadê fulano? Não tem vindo, né, cultuar a Deus. É um dos primeiros sintomas, a gente se afasta do culto público. Outro sintoma, parou de ler a Bíblia. Outro sintoma, parou de orar. São as coisas mais básicas que geralmente onde acontecem os cortes. Por quê? Porque você está em outro lugar. Às vezes o seu corpo pode estar presente, mas você já habita um outro lugar. Então, quando a palavra de Deus não é suficiente, você se transporta para um outro lugar. Vem outra pergunta que é: quem te fez saber que estava nu? Quando a palavra de Deus ela não é suficiente, você passa a desejar outros conhecimentos e definir as coisas não mais pela voz de Deus, mas pela sua voz, ou por vozes concorrentes. Então, quando a Escritura não é suficiente, você dá um jeito de saber das coisas por outras fontes, mesmo porque tem sempre aquela coisa assim, coisa meio de serpente mesmo, né? Ele não te falou tudo, né? Não, ele não te falou tudo. Se ele guardou umas coisas bem boas, ele guardou só para ele. Você não queria saber? Você está aí cheio de perguntas sobre um assunto e ninguém na igreja te responde. Você não acha que você merece ter resposta para essas coisas? Pergunta simples. Por que Deus escolheu umas pessoas? Liga lá em casa, eu vou te contar. Só vê o chocalho abanando. E você curioso, curiosa, fala assim: é mesmo, né? Meus vizinhos são muito mais legais que eu, no entanto, eu estou aqui crente, adorando a Deus. Não está certo isso. Eu acho que eu vou colocar a mim no inferno e vou salvar meus vizinhos. Me parece mais justo. Se bem que a gente não diria isso, né? A gente mesmo ruinzinho se inclui, né? Mas eu sou legal com meus vizinhos, talvez a gente até coloque assim, não é? Então, às vezes você quer saber algumas coisas que você não tem resposta na Escritura, fala assim: por que Deus não contou isso? Tem histórias na Bíblia que você lê e fala assim: ele me conta A, mas não me fala o detalhe que eu quero saber da história. Fala assim: uai, quem revelou a palavra foi Deus. Então, ele contou aquilo que ele achou que você precisava saber. Se ele não te contou outra parte, sinto muito, fica sem saber. Sabe, tipo Jó. Você lê Jó, você sabe das coisas, Jó não sabe de nada. E ainda você ainda fala: graças a Deus eu estou sabendo, e eu não sou o Jó. Porque a sensação é essa, é um terror, você não saber das coisas. Mas terror maior é você achar que a palavra de Deus não é suficiente para você, mesmo que ela te mantenha em ignorância. Não é divertido isso? Fala assim: por que Deus gostaria de me deixar em ignorância? Fala assim: peraí, você não está sendo meio atrevido, atrevida? Você realmente acha que pode discutir as coisas com Deus na mesa redonda? E debater com ele e falar assim: Deus, eu queria discutir contigo sobre o negócio da criação do mundo. Eu acho que jaca não devia dar em pé alto assim. É perigoso. Vão remodelar só umas coisas assim, simples. É só um toque, né? Se o senhor quiser aceitar. A gente faria uma série de mudanças, eu não sei se ficaria bom. Mas jaca é um negócio que a gente mudaria, né? Talvez até o gosto da jaca a gente mudasse um pouco. A consistência, né? Ou faria ter só um tipo? Para que jaca dura e mole? Para que isso, gente? Bom, enfim. Quem te fez saber que estavas nu? Como é que você descobriu isso? É fácil, Deus, eu estou sem roupa. Falei assim: mas por que você se sente tão desconfortável agora? Sabe, é a questão da relação. Como é que você está desconfortável diante de mim, o seu Criador, que eu sei tudo sobre você, e agora você está desconfortável? Mas não é isso que acontece? Da gente ficar desconfortável com Ele? Quando a Escritura não é suficiente, isso vai acontecendo. Aí vem a última pergunta: comeste da árvore que não era para comer? Quando a palavra de Deus não é suficiente,
você passa a desejar outros alimentos que não aqueles que Deus ordena. E o mais simples de todos, que é a parte que eu não entendo, porque que uma pessoa não participaria da ceia, por exemplo. Eu não entendo essa parte. Quando a pessoa fala assim, e tem ceia hoje, né? Mas eu estou tão cansado, que acho que hoje, meu estômago está meio cheio, entendeu? Eu acho que eu não estou precisando de nada agora não, nem comer, nem beber, não quero, acho que... Eu também estou fazendo dieta da lua, né? Não sei, dieta dos astros, dieta de tudo que é tipo. Acho que não vai cair bem hoje. Como é que alguém faz isso? A única refeição que é capaz não só de alimentar você, mas de transformar você, aí você fala, não sei, cara, comer um churrasquinho aí, acho que não caiu legal, acho que não vou colocar mais nada, não. Quando a palavra de Deus não é suficiente, você passa a desejar outros alimentos que não aquele dado por Deus para fazer você crescer. Faz cara de, estou cheio. Exatamente o sacramento da memória de Jesus, do que Ele fez para salvar você, e do que Ele faz para fortalecer você na caminhada, mas você mostra fome por outras coisas, que parece que vai te salvar com mais rapidez. Que, aliás, a gente sempre tem essa birra com Deus, né? A gente fala com Deus, a gente ora. E aí, a gente comentou, né? 20 anos lá. Fala para Abraão, vou te dar um filho. 25 anos depois, o filho vem. Fala assim, Deus, vamos fazer um acordo? Quando o Senhor falar que vai me dar alguma coisa, a minha expectativa, a gente é século 21, entendeu? Twitter, poucas palavras, tal. Quando o Senhor falar que vai dar alguma coisa, é meio assim, se demorar mais que a Amazon, não serve. A gente tem um padrão, entendeu? A gente conseguiu conquistar um patamar de tempo de entrega. Então, sabe, a expectativa é no mínimo isso. Então, se o Senhor vai fazer diferente disso, nem entra no mercado. Jeff Bezos já está aí, então, acho que não dá para competir. A gente meio que lida com Deus desse jeito, não é? A gente fica irritado com Ele, quando Ele ousa esticar o prazo. E pior, diferente da Amazon, que te diz que mudou o prazo, eles são chatos, que às vezes mudam da cabeça deles. Mas você se sente confortado que Ele disse qual o prazo que você pode talvez esperar. E Deus fala o quê? Nada. Manda uma cartinha, e-mail? Nada. Ele sabe seu WhatsApp, mas Ele não entra em contato com você. Espera que você continue a gostar dEle e a depender dEle. Então é assim, é por isso que a gente acaba abrindo o apetite para outras coisas, que parece que vão saciar a fome mais rápido. Aliás, não é à toa que a indústria alimentícia é tal que está hoje, não é? Não é porque a indústria alimentícia bolou um monte de coisas legais para você comer. É impressionante. Pega o trigo, tira todos os nutrientes, tira tudo e aí faz comida. Fala assim, qual a parte que eu não entendi, né? Pega, agora a moda é difícil você ler a palavra leite. É alimento lácteo. Você está tomando soro, né? A maior parte das vezes. A gente não vai brigar por isso. Tome seu soro feliz, água oxigenada, toma tudo isso que é bonito, é gostoso. O gosto você nem liga muito. Se parecer bacon, tá bom. Não é assim que a gente compra baconzitos? Gente, parece bacon. O cara estudou química a vida inteira para produzir um sabor muito parecido. Você vai desprezar um estudo desse? É até maldade, né? Jogar fora tanto investimento intelectual. Então vamos aproveitar, gente. É por isso que eu só uso coisa natural. Gasolina, é do carbono. Não foi a gente que inventou isso. É natural. E eu quero ver quem diga que não é. O fato é, comer da árvore que não era para comer. Deus tem um alimento muito especial para nós, mas às vezes a gente faz cara de luxinho. Veja que desde o princípio Deus arroga para si o privilégio de dar nome, mudar nome, como Eva, Abrão, Sarai,
Jacó, João Batista, Jesus. E esse assunto continua até de você chegar em Apocalipse e você saber que você vai ganhar um novo nome. Legal isso, né? Nome é assunto de Gênesis a Apocalipse, o tempo inteiro. Então, depois desse pequeno percurso pela teologia bíblica do nome, vamos voltar aqui para o rico e Lázaro. Porque o que te manda para o inferno não é você ser rico ou pobre. Antes, é o que você faz com o dinheiro. O que te manda para o inferno não são necessariamente pecados evidentes. Embora eles possam te mandar para o inferno. Violência pode te mandar para o inferno. Roubar, traição, tudo isso pode te mandar para o inferno. Mas eles podem ser perdoados se houver arrependimento, se houver confissão, se houver reparação. O que te manda para o inferno é fazer de qualquer coisa, pessoa ou instituição a sua ajuda, o seu Deus. Sabe? Sentar-se e ficar satisfeito com qualquer outra coisa que não seja Deus. Isso é um problema. Isso te manda para o inferno. A razão pela qual o homem rico não tinha um nome é porque ele era isso, o homem rico. Ele não tinha nome. Se você fizer das riquezas a sua ajuda, o seu apoio, a sua salvação, se as riquezas forem o seu Deus, a sua identidade, então é isso que você é. O que você é? Um homem rico. Eu fico lembrando da resposta do Homem de Ferro. Se você assistiu, tudo bem, se não, não. Quando fala para ele assim, e você é o quê? Eu sou um rico, inteligente, sabido, ele é tudo. É isso que ele é. Não tem nome. E para evitar, ele põe o nome em cima do prédio, né? Para ninguém esquecer o nome dele, mas ele mesmo era só isso, um playboy rico. É isso que ele era. Então, se esse for o seu caminho, você também não vai ter um nome. Você vai ser só isso, uma pessoa rica. E se você perder a riqueza, você não vai ser mais nada. Vai ser só esse homem atormentado. Onde estás? O homem rico, que ele quis ouvir outra voz que não a voz de Deus, que o conduziu a outro lugar. Agora ele está em outro lugar. Ele desejou outros conhecimentos que não a palavra de Deus e se alimentou daquilo que achava que o sustentaria, regalando-se, como diz o texto, esplendidamente. Dá inveja andar? O cara come picanha e eu não. E prometeu. Não tem nada a ver com política, tá, gente? É só, eu estou pensando no esplendidamente. Você vê aquela mesa assim, estonteante, aí você olha para a sua. Parece que esses cafés americanos, nos Estados Unidos é muito louco, né? Você vai num hotel, aí na saída, depois você fala assim, café continental. Fala assim, meu amigo, se o café é continental, estou acostumado em café em hotel no Brasil, aqui chama, americano é exagerado, café continental. Aí você vai lá, uma rosquinha e um café preto. Falei, meu Deus, o que aconteceu com o continental? Parecia um negócio mais encorpado. Vai lá, pega um muffin e um café preto, máximo um suco de laranja. Aí você olha e fala assim, isso é continental? É. A gente quer viver esplendidamente. O cafezinho estava bom. O muffin, mais ou menos. Cuidado. Cuidado, porque alguns querem viver esplendidamente, e esse aqui escolheu isso. O que seja que você considere a sua ajuda, a sua identidade, vai te ajudar a se tornar quem você é. Qualquer coisa que não seja Deus, faz você terminar sem um nome, mas com o rótulo daquilo que você adora. Você quer ser o quê? Uma pessoa rica? Uma pessoa simpática? Você quer ser uma mulher atraente? É isso. Quer ser uma pessoa inteligente? É o rótulo que vai grudar em você.
qualquer coisa que seja Deus para você, que seja esse o rumo da sua vida, vai ser esse rótulo que vai grudar em você. Você vai ser um simpático, alguém atraente, rico, rica, inteligente. E, gente, não tem nada de mal em quaisquer dessas coisas, mas elas se tornam ciladas quando elas passam a ser aquilo que te dá identidade, como aconteceu com o rico. Alguém atraente talvez viva voltado para o seu poder de atrair. A beleza, o poder de atrair. Alguém que vive para a sua carreira, para os seus filhos. Quando você os ouve, eles falam incessantemente sobre a sua identidade. Quem é o seu Deus? Eles falam de tudo que é o seu Deus. E você vai ouvindo, falando assim, cara, é mesmo, né? Esses países, esses hotéis, essas formações, esses filhos, parece que isso é sua identidade. Agora, quando alguém da família é levado, quando algo dá errado com os filhos, se o negócio é perdido, se algo sai errado na sua carreira, se o corpo deixa de ter a beleza da juventude, se algo dá errado com a sua aparência, e aí o que acontece? Talvez digam como um homem rico, se eu perder isso, eu não teria razão nenhuma para viver, eu não teria razão alguma para seguir em frente. Ele era apenas um homem rico. Porque se você tira a riqueza de cena, não sobra nada. E sobra só o rótulo que alguém estampou nessas pessoas. Você consegue ver a diferença entre o justo e o ímpio? A pessoa piedosa, ela desfruta dos prazeres da vida, mas não são orientadas por ele. São tentadas a seguir esse caminho. Aí você fala assim, oh Deus, obrigado por essa lasanha maravilhosa. Eu comeria toda essa forma sozinho, pelo benefício meu. Mas eu quero, como exercício de adoração e piedade, comer só o que eu preciso. E eu estou me odiando por isso. Eu queria comer mais. Mas obrigado pelo privilégio de ser tratado pelo Senhor e comer só o que eu preciso. Droga. É uma luta, né? A vida de piedade, ela é de luta. É por isso que é sempre assim, detestável quando alguém fala assim, ê, magrela, hein? Como é que você consegue? Como é que você consegue? E todos os dias que você disse não para um monte de coisas, não conta? Você acha que chegou assim do nada? Eu sei que tem gente detestavelmente com bom DNA. Essas pessoas não contam. Porque só o DNA fez força para isso. Veio no kit, ok. Mas a pessoa que luta o tempo inteiro e se vem envolver uma gracinha qualquer, pode chutar. Assim, com dignidade, né? Responde como crente. Fala assim, seu filho do Belial. Por que você está dizendo essas palavras para mim, que sou filho do Altíssimo? A diferença entre o justo e o ímpio. A pessoa piedosa desfruta das coisas, mas não é orientada por elas. Elas utiliza, mas não é impulsionada por eles. Elas não são o seu tesouro. Já os ímpios, por outro lado, desfrutam até de Deus, desfrutam até da religião, mas Deus não é o seu tesouro. Aí nessa hora a gente vem e canta, lá está o seu tesouro, lá onde não há choro. Para algumas pessoas Deus é só um meio para um fim. Até o nome Deus pode ser usado, desde que ele permaneça só como instrumento para as coisas que eu preciso. Gente, os bens são temporários. Deus é o único que dura para sempre. Não foi essa a ideia lá com Abraão, quando ele foi sacrificar o filho? Ele sabia que Deus podia trazê-lo de volta à vida. Se ele tivesse escolhido seguir a sua vontade, ele ficaria só com seu filho. E ele perderia Deus. O que ele teria perdido?
somente aquele que tem poder de dar vida para sempre. Então o que aconteceria? Um dia morreria Isaac, um dia morreria Abraão. E fim. Mas porque ele escolheu Deus como seu maior bem, um dia vai morrer Abraão, vai morrer Isaac. Mas um dia Deus vai trazê-los de volta à vida. Então é uma escolha, não é? É uma escolha interessante aí. Gente que segue o caminho da insuficiência das Escrituras torna-se só um vazio ambulante. Quando eu penso em vazio ambulante, eu lembro de uma música de uma cantora que os mais novos não fazem ideia, a Madonna. Eu estava no seminário em 86, ela lançou uma música, A Ilha Bonita. La Isla Bonita. Bom, enfim, tem uma frase lá que, desde que eu ouvi, eu fiquei assim, cara, isso é medonhamente pecador, né? Porque ele falava dos olhos das jovens meninas com olhos como o deserto. Tem metáforas que são impressionantes. E tanto faz se o cantor é crente ou descrente. Quando ele acerta na veia uma frase, ele acerta na veia. A Escritura fala de como que a vida de pecado, e você seguindo por esse caminho, é uma vida que você pode molhar esse chão, e ele nunca se satisfaz com a água. Está sempre querendo mais. Parece aquelas sanguessugas de Provérbios, né? Me dá, me dá, me dá. Então, jovens meninas com olhos como o deserto, que não há saciedade, sempre querendo alguma coisa. Pois esse vazio começa aqui nessa terra. Eu até arriscaria dizer que é quase um começo do inferno. Mas na nossa história tem Lázaro. Lázaro é um nome interessante, que talvez seja uma abreviação de um nome que a gente conhece, que é de Eliezer, ou Eliazar. Acho que Eliazar ficaria melhor. Eliazar, quando eu tiro a primeira letra, sobra todas as letras do nome de Lázaro. Um nome que significa Deus é minha ajuda. Veja, Lázaro tem nome. Ele não tinha nada. Ele era pobre, ele estava doente. Ele não tinha amigos. Mas o seu nome significa Deus era a sua ajuda. O texto não fala para nós se ele acreditava nisso. A única dica que nós temos é ter dado um nome, e um nome que significa isso. Deus é minha ajuda. O que Lázaro fez com o sofrimento dele? Aliás, vai pensando aí o que você faz com o seu. O que você faz com o seu sofrimento? O que levou Lázaro para o céu não foi a sua pobreza, mas certamente nós vimos o que ele fez com ela. Ele permitiu que os seus problemas e sofrimentos o levassem a Deus. Deus é minha ajuda. Se é isso que o texto quis dizer, dando o nome para nós. E eu espero que tenha sido exatamente isso que o autor quis dizer, porque não é comum dar um nome numa parábola. Deus se tornou a sua ajuda. E o resultado de Deus ser a sua ajuda é que Ele é uma pessoa de verdade. Ele sabia quem era. Ele sabia quem Ele era, não importando se era rico ou pobre. Independente das circunstâncias, é bom a pessoa saber quem ela é. Porque quando você confia em Deus, você sabe quem é você, você sabe onde você está, você sabe do que você se alimenta. Qual que é o seu nome? O seu nome é o melhor estudante da turma? O seu nome é um fazendeiro de sucesso? O seu nome é o dono da marca tal? O seu nome é um funcionário público premiado? O seu nome é um pai ou uma mãe de sucesso? O seu nome é ser CEO de alguma coisa? Olha, gente, tem nada de errado em ser mãe e pai de sucesso, ou ser um funcionário de carreira, ou ainda um autor reconhecido, problema nenhum. Só lembra do seguinte: é isso que define você? Ouça bem, de onde vem a sua ajuda? Aí você vai saber a diferença de uma coisa e outra.
Se o que Lucas tivesse feito terminasse aqui, já seria bom o suficiente. Mas ao construir essas cenas como elas estão, Lucas fez mais. Ele propiciou a percepção de uma equivalência interessante. Lucas 15, como nós vimos, ele abre com a informação de que publicanos e pecadores se aproximavam de Jesus para o ouvir. E o capítulo 16 termina assim: se eles não ouvem Moisés e os profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Assim eu tenho não apenas a suficiência das Escrituras, mas dada a equivalência que Lucas faz, de que ouvir as Escrituras significa ouvir Jesus, então nós temos também a suficiência do Evangelho. Quando você fala de suficiência das Escrituras, você tem a suficiência dos Evangelhos. É a Ele quem eu tenho que ouvir. Quando você volta para Lucas 15, 1, você vê essa correlação e o fechamento no capítulo 16. E aí depois vai entrar outro assunto. Mas essas parábolas todas elas cooperam para falar da suficiência da Escritura e da suficiência do Evangelho. Acabou. Acabou, gente. Amém? Ok, então acabou. E se vocês quiserem perguntar alguma coisa, sempre tem um tempo para isso, porque às vezes vem umas coisas na cabeça da gente, né? Malucas, outras nem tanto, mas todas são bem-vindas. Eu não vou dizer se é maluca ou não. Gente, escola dominical, para abrir a boca, pergunta. Essa posição não ajuda muito, né? A gente fica aqui em cima, é um negócio meio intimidador, né? Mas a gente é quase parecido. A gente fica tirando cheiro de comida aí, fica morrendo de fome. Às vezes na hora errada. Olá. Aham. Aham. Ou não quis dizer, mas causa uma certa dificuldade essa interpretação até forçada de que miserável automaticamente as suas dores vai levar ao céu, que não é. Existe Isso muito aconteceu miserável muito, com a vida muito mais perturbada do que um rico piedoso, né? Verdade. Só esse meu Tá. O caminho da interpretação aqui é exatamente por causa desse problema que foi por esse caminho aqui. Por quê? O texto definitivamente não é sobre a questão do rico e do pobre. E por que a gente sabe disso? Por causa do resto da Escritura. Então, há vários casos na Escritura de gente muito rica com Deus e gente pobre no inferno. Então, há diversos casos assim, de um lado e de outro. Então, e a Escritura não fala isso, de que ricos não vão para o céu. No máximo que é dito lá é quão difícil é para um rico entrar no céu. É o máximo que se chega. Mas assim, não é uma coisa absoluta. É difícil se ele acreditar na riqueza. O tempo todo tem esse senão sempre. Se ele acreditar na riqueza.
tanto o ministério de Jesus quanto dos apóstolos, ele foi amplamente amparado por gente rica. Então, várias mulheres ricas do Império Romano. Então, tinha muita gente que amparava essas viagens todas. Deus supriu de algum modo por intermédio dessas pessoas. Então, Deus é o Senhor do ouro e da prata, Ele movimenta de crentes e descrentes para o amparo daquilo que Ele quer. Então, como não é esse caminho, e o restante da Escritura me diz que rico e pobre não é assim, desse jeito que está aqui, pobre vai para o céu e rico vai para o inferno, então esse não pode ser o caminho interpretativo. E aí vem a segunda parte, essa reconstrução, de fato, como em nenhuma parábola existe uma parábola com o nome de alguém delineado, aí você fala assim, por que nessa aqui vem um nome? E logo um nome que está atrelado exatamente ao sustento de Deus. Então, quando alguma coisa no texto me é dada, eu preciso usá-la. Agora, usá-la, isso não é taxativo, né? Não é nem a última moda em Paris, nem a última palavra. Essa aqui é uma possibilidade interpretativa, que eu considero ela mais próxima do que o texto está discutindo, que não é sobre ricos e pobres, que, aliás, toda a década de 60 e 70 no Brasil e fora do Brasil, com teologia da libertação, esse texto foi amplamente utilizado para se amparar como se fosse isso, que o pobre está no céu, ponto. Então, essas teologias que entraram mais via a Igreja Católica Romana no começo, né, com as comunidades eclesiais de base, que havia bastante aqui, eu cheguei a frequentar algumas para ver como é que eles lidavam com esse texto, e era um negócio assim, bem assim, taxativo. O pobre vai para o céu. E fim. E assim, a Escritura nunca amparou isso. E por não amparar isso, seguiu-se o caminho de que esse não é o caminho interpretativo. E aí a gente fica vendido, falando assim, tá, então o que é? Que também não é discutido a questão de céu e inferno. Aí você fala, se não é céu e inferno, se não é rico e pobre, aí você fica lendo de novo o texto. É isso que a gente faz quando não é uma coisa e outra. Aí fica revendo o texto. Foi aí que, como os evangelistas eles organizam o texto de modo diferente, os evangelhos eles são uma organização de texto, algumas situações eles são repetidas em outros evangelhos, outras situações não. Então, como a gente já sabe que mesmo situações repetidas, elas são usadas pelo evangelista no encaixe do discurso com funções diferentes, então eu tenho que olhar essas parábolas colocadas juntas por Lucas desse jeito, que função que esse discurso tem? Existe alguma coisa que acople essas ideias? E aí, por isso que veio a questão do ouvir, porque ele tanto abre quanto termina dessa forma, e parece ser uma boa amarração, todo o processo de qual foi o problema, qual foi o murmúrio, aí o texto vem dizendo, essa aqui era a reação esperada, não de murmúrio, mas de alegria, e agora então eu vou contar para vocês por que vocês não se alegraram. E aí vem toda a descrição do dinheiro, das relações e do modo como se vive a vida, que é esse pedaço. E aí o fechamento ou a parte focal da história, me parece ser, até hoje, é essa questão de alguém tem um nome e alguém não tem um nome, que combina com a teologia bíblica acerca do nome na Escritura. É só o que eu tinha. Tem mais umas coisinhas, mas aí é só a estrutura do grego mesmo, para ver que eles estavam dentro de um mesmo assunto, que é uma outro anteparo que a gente usa para dizer por que essas coisas estão interligadas. Então, os discursos têm que ter umas coisas sintáticas acopladas para dar a dica de que eu estou lidando com uma mesma coisa. Mas aí não adianta ficar argumentando com o grego, não por causa de você, mas estou dizendo no geral, né? Mas foi por isso que foi por esse caminho. Obrigado. Alguém mais? Sim?
Eu não sei se eu entendi. Perdoa esse pobre pecador. Mas eu vou responder um pedaço. Se eu não entendi, aí o senhor me corrige, por favor. Deus é suficiente. E a suficiência de Deus, ela nunca vem só nessa verbalização. Deus é suficiente na minha vida. A suficiência de Deus inclui a suficiência da Escritura. Assim como você não pode separar palavra e espírito, não são coisas separáveis. Então, a suficiência de Deus significa que o que Ele revelou e colocou inscriturado para mim é suficiente. Então, eu não tenho só uma verbalização solta de alguma coisa. Deus é suficiente para mim. Não, eu tenho uma coisa por escrito, daquilo que deveria ser suficiente para mim. Então, eu tenho como checar as coisas. Então, a checagem de saber que está sendo suficiente é daquelas coisas simples. Uma fonte, ela não jorra água salobra e água boa. Uma fonte jorra um tipo de água. Uma árvore dá esse tipo de fruto e não outro. Então, essas coisas comuns, elas vão acontecendo na vida do cristão. Se ele diz que é suficiente a Escritura para ele, deverá ser suficiente ele ter feito os votos de casamento com alguém, porque ele fez para viver a vida do casamento como se fosse a vida do Evangelho. Então, também deveria ser suficiente a vida dele de matrimônio. Deveria ser suficiente quando você percebe que você tenta educar seguindo o jeito que Deus colocou por escrito para você. E aí você sabe, no dia que você estiver gritando em casa, aí você se lembra de Moisés. Tem hora que enche as paciências. Filho é uma bênção. Eles tiram o melhor de nós, mas eles também tiram o pior de nós. Filhos, amamos vocês. E você vê, quando vocês tiram o pior de nós, nem foram vocês podem ter feito coisas horrorosas, mas ter saído algo ruim de mim é de mim mesmo. Então saibam que essa culpa não estou imputando sobre vocês. Mas vocês tiram de nós o melhor e o pior, o que acaba esclarecendo muita coisa. Se você pega Moisés, que estava lidando com aquele povo no deserto o tempo inteiro, Moisés, pá, toma água, cambada. E aí o que aconteceu? Ele não santificou Deus, porque Deus não é nervosinho. Quando você usar gritaria dentro de casa, pode lembrar disso. Fala assim: Deus, eu tinha que representar o Senhor aqui para os meus filhos e eu berrei com eles de um modo muito indevido. Me lasquei. Agora tenho que voltar atrás. Então, essas coisas todas somadas, né, elas vão mostrando que eu confio na suficiência da Escritura. Porque não é só uma formulação vazia, não é? Ela tem uma série de coisinhas que a gente vai somando aí. Não sei se respondi, mas eu iria por aí. Perguntas? Se não, pastor? Obrigado. Mais uma vez, em nome da igreja, nós agradecemos muito a sua aula, pastor. E vocês também estão convidados, mais à noite o pastor Tarcísio irá trazer a palavra. O culto começa às 6h30, não esqueçam. Vamos orar? Pai bendito, graças te damos por esse dia. Te agradecemos muito, Senhor, por essa lição, que ela fale aos nossos corações, que o seu Santo Espírito aplique tudo que nós aprendemos sobre a suficiência das Escrituras, que nós saibamos, Senhor, utilizá-las no nosso convívio, com a nossa casa, com a nossa família, com a igreja, com os de fora também. Te agradecemos por essa abertura da EBD, que esse semestre seja abençoado por Ti, que o Senhor abençoe os professores que irão ministrar as aulas, que o Senhor também abençoe os alunos para que eles cresçam em sabedoria. Nós agradecemos assim e oramos no nome do Senhor Jesus. Amém.
Deus abençoe e bom dia a todos.